Olá! Hoje falaremos sobre verdades e mitos da área de RPA. Então, solta a vinheta. Verdades e mitos da automação de processos de RPA. Existem muitas coisas e muitos profissionais surgindo no mercado, existe muita gente falando sobre RPA, muitas empresas precisando de RPA, e tudo isso está gerando um movimento de todo mundo. Existem muitas pessoas achando que estão sabendo de muita coisa, tem muita gente cheia de dúvidas, clientes angustiados querendo informações sobre RPA. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para conseguir esclarecer algumas coisas, alguns mitos, algumas coisas que estão aí no mercado, que a gente ouve falar e a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Bom, o primeiro mito é: nós precisamos mapear todos os processos antes de começar a automação? Será? Mapeamento de processos representa um outro segmento, uma outra vertente de conhecimentos de processos do mercado. Então, você vai fazer todo o mapeamento da sua empresa, analisar todos os processos que estão ocorrendo, você vai ter, então, todos os as-is de todos os processos da sua empresa. Com todos eles mapeados, você, então, vai otimizar os processos, porque afinal já está tudo mapeado, então você vai fazer então o to be. Depois, com todos esses processos otimizados, aí sim, ótimo, a gente começa a fazer a automação dos processos já otimizados. Isso é o caminho correto para vocês fazerem a automação de processos? Mentira! Falso! Se vocês forem esperar, se vocês têm uma empresa que não tem a cultura de mapeamento de processos, vocês não têm seus processos mapeados, e vocês forem começar todo o processo de mapeamento, na verdade vocês vão ter que criar essa cultura toda do zero dentro da sua empresa. Até você conseguir fazer isso, e até você colocar todos esses processos nos as-is, avaliar tudo isso, criar os to-bes, e começar a fazer todos esses processos otimizados dentro da sua empresa, para depois começar a automatizar, até lá, meu amigo, você não precisa automatizar mais, sua empresa já não vai estar mais no mercado. Então, vocês podem sim, e é importante sim, fazer o mapeamento dos seus processos, fazer a melhoria dos seus processos. Então, é mais fácil sim você automatizar processos que já estão mapeados, otimizados, já estão bem estruturados e tudo mais. No entanto, você já sabe, se você olhar para a sua empresa, para as atividades que seus funcionários já fazem, você já vê grandes oportunidades de automação. E a automação, ela não está baseada em todo o fluxo end-to-end de dentro da sua empresa. Muitas vezes você já tem grandes benefícios simplesmente automatizando atividades isoladas realizadas por sua equipe. Então, é um mito. O segundo mito é: será que eu posso automatizar um processo da minha empresa sem necessariamente ter que mudar o meu processo, sem ter que mudar as caixinhas, as entradas ou as atividades que as outras pessoas estão fazendo em relação a esse processo? Isso é uma dúvida muito comum. Geralmente, mudanças, principalmente envolvendo automação junto com os processos, geram muitas angústias dentro das equipes que a gente está fazendo automação. Então, essa é uma dúvida muito grande. E a resposta para isso, então, é sim, você pode fazer uma automação sem necessariamente ter que mudar os processos. Obviamente, se o processo ele tem etapas claras, se esse processo ele tem já todas as entradas e as saídas em meio digital, tudo isso facilita muito o trabalho para você fazer a automação. Se, por exemplo, você precisa fazer uma automação onde a primeira etapa vem documentos
digitalizados, você provavelmente vai ter que passar ainda por uma etapa de alguém vai ter que escrever isso em algum sistema, em alguma planilha, em algum lugar para o seu robô receber isso. Mas em via de regra, é muito fácil você fazer uma automação, sendo que você não vai precisar trabalhar no end-to-end desse processo. Você pode trabalhar em pequenas etapas e, inclusive, quando é necessária uma melhoria do processo, ela vai acontecendo naturalmente conforme esse processo vai sendo automatizado. Então, é verdade, dá sim para você automatizar. O terceiro mito: nem toda automação resulta em redução de quadro ou redução de funcionários da minha equipe. Essa também é uma angústia muito grande, principalmente quando a gente chega com a equipe de automação dentro das empresas, aparece as pessoas que já estão propagando o apocalipse, né? Nossa, eles vão automatizar tudo, não vai mais ter ninguém dentro da empresa, né? Você já imagina aquela empresa vazia, só robôs trabalhando em toda parte e tudo mais. Então, será que é possível? Ou será que toda automação precisa realmente reduzir quadro para poder ser justificada? Não. Esse mito ele é quebrado. Nem toda automação precisa de redução de quadro para ser justificada. Existem muitos motivos para você automatizar. E, inclusive, o pior deles, na verdade, é você ter que reduzir o quadro. A maioria das vezes que a gente vai em um cliente para automatizar, eles estão buscando escalabilidade, então eles querem atender um volume maior de clientes com a mesma quantidade de funcionários que tem, ou atender normas dentro de SLAs que hoje está muito difícil, ou a equipe está tendo que fazer muita hora extra para fazer certas atividades, ou então você está tendo muito erro humano, ou é um trabalho insalubre para a equipe, e eles poderiam estar aproveitando essa equipe com atividades mais humanas, com melhor qualidade desses funcionários. Então isso é um mito. Você não precisa reduzir seu quadro, ou você não precisa buscar redução de quadro para você justificar uma automação dentro da sua empresa. Nosso quarto mito também é muito famoso. O objetivo de automatizar é exclusivamente cortar custos. Então, se eu tenho que justificar uma automação dentro da minha empresa, eu tenho que fazer isso buscando formas de você reduzir os custos que tem na minha operação. Isso também é um mito. Você não precisa reduzir custos, ou não é o único motivo. É sim o principal motivo. Normalmente, para você chegar para um diretor, é muito mais fácil você dizer: olha, eu estou colocando um robô que vai me custar X, e esse X eu vou pagar ele em 1 mês, 2 meses, 3 meses de operação, economizando esses FTEs, essas horas da minha equipe. Mas esse não é o único motivo. É muito comum você ter redução de erros, você aproveitar uma oportunidade de mercado. A gente teve exemplos onde você conseguia apenas atender certos requisitos ou atender certas oportunidades de mercado quando você automatizava, porque você colocava um robô rodando 24 horas, ele conseguia fazer aquelas consultas em horários onde os seus concorrentes não estavam fazendo, então você tinha oportunidades imensas de conquistar certos clientes ou atender certas demandas que seus concorrentes não estavam atendendo. Então existem muitos motivos. Erros, oportunidades novas, você tem a redução de custos e outras coisas que também podem te ajudar. Nosso último mito de hoje é: será que eu posso automatizar um processo sem usar uma ferramenta RPA? Então esse é um mito muito comum também. Muita gente acha que a automação de processos precisa exclusivamente de ferramenta. Tem gente que acha que não precisa de ferramenta nenhuma, que isso é uma redundância e tudo mais. E a resposta é sim.
você pode automatizar um processo sem necessariamente usar uma ferramenta RPA. Você pode usar um Excel, você pode desenvolver esse robô ou esses passos automatizados em uma linguagem de mercado, um .NET, um Java, ou qualquer outra linguagem dessas. No entanto, o RPA é uma ferramenta feita exclusivamente para automatizar processos. Isso significa que todos os comandos já estão criados para você fazer essa automação. Então, se você vai acessar um site, você consegue acessar um site usando o Excel, usando um Java, mas a quantidade de desenvolvimento que você vai precisar para fazer isso, para você testar, para você garantir que tudo isso está funcionando, é muito maior do que se você simplesmente arrastar um comando de dentro do Automate ou de dentro de qualquer outra ferramenta RPA e digitar lá, eu quero acessar esse site. Então, é sim possível você fazer essa automação. A ferramenta RPA é indispensável? Não, mas ela ajuda muito e ela facilita muito o trabalho durante o desenvolvimento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguns mitos, algumas dúvidas ou coisas que vocês gostariam que eu falasse aqui no canal, vocês podem colocar a mensagem de vocês aí, eu vou ler com muito carinho e vou responder para vocês e de repente até já monto um vídeo com as perguntas de vocês. Se vocês gostam de saber sobre esse tema, se inscrevam aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, coloquem seus comentários aí. Muito obrigado e até a próxima.